Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais no canal Espiritismo em Pauta, a apresentação de um vídeo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre atração e repulsão. Uma vez mais eu me vali do livro chamado Técnica da Mediunidade, do Dr. Reis Pastorino, aproveitando naturalmente ali os temas que se relacionam com o magnetismo e com a mediunidade, para a nossa análise e exposição. E como nós estamos falando aqui em atração e repulsão, eu me lembrei que quando eu era garoto, eu frequentando a oficina de meu avô, que era torneiro mecânico, lá tinha muitas peças de ímã. Ímã é aquele objeto magnético que atrai outros tantos objetos metálicos, né? E meu avô me ensinou então que quando dois ímãs diferentes, de polos iguais, se aproximavam do outro, que eles se repulsavam ou se repeliam, ou seja, polo norte com polo norte, polo sul com polo sul. E diferentemente, quando dois ímãs de polaridade diferente, polo norte com polo sul, por exemplo, se aproximavam, então eles se atraíam. E meu avô deu para mim, inclusive, como exemplo, a agulha imantada da bússola. Ele me explicou isso quando eu era bem garoto. Então, esse material também contém lá no livro lá do Torres Pastorino. Mas compreendido isso, então, e trazendo para o campo da mediunidade, nós observamos que o mesmo se dá nas correntes mediúnicas, onde seus componentes, então, costumam se dar as mãos, segurando com a mão direita a mão esquerda do companheiro que está ao lado, produzindo assim uma corrente magnética contínua. Isso nós fazemos, inclusive, na casa espírita que eu frequento, da qual eu sou trabalhador, porque nós lá aplicamos os passes da série Pasteur. Então, nós damos as nossas mãos, formando essa corrente magnética contínua. Da mesma forma, quando falamos de magnetismo natural, então, que retrata o temperamento das pessoas, nós vamos poder observar que as pessoas se atraem quando possuem temperamentos opostos, formando então pares ou casais bem-sucedidos, seja no matrimônio, nos empreendimentos sociais, políticos ou econômicos. Assim, violentos atraem dóceis e orgulhosos atraem humildes, por exemplo, né? Donde um antigo dito popular, citado por Pastorino, duro com duro não faz bom muro. E nós completamos que para que o muro seja sólido, é necessária a massa. Quem sabe a massa seja, por certeza a massa é o polo antagônico entre um tijolo e outro. Mas alguém pode dizer assim, mas ô Luiz, e essas construções antiquíssimas que estão em pé aí por toda a terra, em que as pedras foram assentadas uma sobre a outra, sem qualquer tipo de argamassa, as pirâmides, por exemplo, sem qualquer argamassa, e as pedras permanecem lá, enfrentando todas as intempéries há milênios. Por que será? E eu, de mim para comigo mesmo, cogito, será que essas pedras não têm polos invertidos? Uma pedra, o seu topo é polo norte, unindo-se ao sul da outra que é polo sul, e assim por diante? Quem sabe, né? Alguém, inclusive, pode até pesquisar isso. Alguém que se interesse por esse assunto pode pesquisar, pode pesquisar essa hipótese que eu avento como possibilidade, né? Hipótese, possibilidade. Então, na medida que... na medida não. Na mediunidade. Na mediunidade, o Pastorino entende que haja uma objeção a essa regra magnética. Ele diz que isso não se aplica efetivamente ao procedimento mediúnico, pois na mediunidade semelhante atrai semelhante, semelhante atrai semelhante, porque o médium dócil recebe espíritos dóceis, havendo assim de uma maneira geral, de um modo geral, né, uma consonância de temperamento entre o médium e seus guias, por exemplo, né? E a razão disso é muito simples, ele afirma, pois não se trata de magnetismo a atraí-los, e sim de sintonia vibratória. A sintonia vibratória, ou afinidade, é aquela que permite então que as forças afins se atraiam e as antagônicas se repilam. No caso, o guia espiritual e o médium têm, entre si, o mesmo padrão vibratório, assim como pode ocorrer com alguns outros espíritos em relação ao médium, mesmo não sendo esse espírito, então, o seu guia. Por outra, Pastorino lembra que não existe em absoluto a possibilidade de certos espíritos incorporarem em certos médiuns, ainda que seus temperamentos sejam dóceis, e mesmo gostando muito, imensamente mesmo, um do outro. E ainda assim, a incorporação não ocorre. E isso por falta de afinidade fluídica, sem a qual não haverá comunicação espiritual. E nós podemos acrescentar, né, que isso ocorre porque a afinidade fluídica está relacionada diretamente com a constituição perispiritual do médium e a do espírito comunicante. E o que os une são fios fluídicos.
né? Mas releva lembrar uma coisa também que eu me recordei, de que a sintonia vibratória e a afinidade fluídica nada tem a ver com afinidade moral. Porque pode um espírito inferior moralmente comunicar-se através de um médium de moral elevada, bem como um espírito superior manifestar-se através de um médium de moral menos elevada. Isso a gente vê todos os dias nas sessões mediúnicas nos centros espíritas. Mas voltando então à conclusão de Torres Pastorino em relação à afinidade fluídica, ele supõe que esse impedimento se consiste numa repulsão magnética entre ambos, e chega à conclusão de que isso ocorre porque nas comunicações telepáticas, através da pineal e pituitária, a sintonia entre o espírito comunicante encarnado ou desencarnado é vibratória, e as fluídicas, ligação por fios fluídicos, por sua vez, se realiza então através dos chakras e plexos, que ele chama lá, ele construiu uma palavra só lá, ele diz chakra plexus, né? Por magnetismo positivo, negativo, como nos ímãs. Então, nas hipóteses mencionadas, o magnetismo poderá influir na incorporação, pois este ocorre então por ligação dos chakras do perispírito do comunicante por um fio fluídico aos chakras do médium, além de passar então pelos plexos nervosos destes. A ligação, então, nesse caso, é, portanto, fluídica, né? Fato que já não ocorre na inspiração ou intuição, segundo ele, pois estas se realizam por simples recepção de ondas vibratórias do mesmo espírito, ou do espírito comunicante, encarnado ou desencarnado, com o médium, por sua glândula pineal. Pode ser até o mesmo médium, inclusive, relacionando esses dois assuntos. Porém, ele deixa a questão em aberto, né? Ele fala, eu não vou dizer a última palavra nesse sentido aqui, vou deixar para outros que tenham maior qualificação, que possam melhor explorar e explicar essa questão. E eu, sem ter a melhor qualificação do que Torres Pastorino, naturalmente, me recordei de uns apontamentos que eu tenho da espiritualidade, neste último caso especialmente, que não descartamos, os espíritos não descartam, e nós vamos expor dessa maneira, não descartamos a participação, então, do chakra coronário, por exemplo, nos casos de intuição e inspiração, ou na telepatia, né? Porque o Pastorino, na obra, ele reduziu essas duas expressões ao vocábulo telepatia. Pois o chakra coronário é o sintonizador das ondas do plano mental recebida por telepatia, quer provenham elas de fora, de espíritos desencarnados, quer de correntes dos pensamentos humanos por meio da própria criatura encarnada. Então, neste caso, nós aprendemos da espiritualidade que a mente, inclusive fizemos um vídeo, o último vídeo nosso foi sobre a mente, né? Mente e desejo, que a mente transmite a intuição que é recebida pelo ponto de contato do eu profundo, que é o ato monádico situado no coração, e esse então o transmite ao chakra coronário, né? Transmite ao chakra coronário, o qual transfere a glândula pineal, para que esta então o leve ao cérebro, que transformará a ideia então, ou intuição, em raciocínio. E assim é que o fenômeno ocorre, e ocorre assim, muito rápido, né? Portanto, entendemos que a sintonia vibratória mencionada pelo autor para a telepatia, ou intuição e inspiração, mas não é que um fluido como é que eu posso falar? Maleável e de maior frequência em relação ao fluido mais denso utilizado nas comunicações por incorporação. Mas é nesse ponto aí, inclusive, que infelizmente os espíritos observam que com muita frequência morrem as intuições ou inspirações rejeitadas pelo intelecto vaidoso, que não as aceita. E é justamente aqui que se quer chamar a atenção a respeito da diferença que se deve fazer entre mente espiritual e intelecto, que é o cérebro da personagem, que é outra, pois a mente retrata as funções cognitivas do sujeito, sendo o espírito, então, o ser imaterial que constitui o ser humano. Eu estava pensando comigo, eu fui numa quarta-feira dessas aí, eu fui ao Centro Espírita Sementeira do Bem, fui lá assistir a preleção e receber um passe. E eu fui a pé, não é longe da minha casa, eu fui a pé. E planejei na minha mente aqui um caminho para eu seguir.
E chegando numa determinada esquina, eu, ao invés de prosseguir, eu virei essa esquina, mas virei assim, quase que na marra, segurando meus passos para não... Já virei, deixa para lá. Eu ia dar uma volta numa quadra, fui por aquela quadra, pela quadra anterior. Mas não deu outra, né? Na primeira esquina, é um bairro, né, com muitas residências, já tinha lá uns cachorros na rua e a cachorrada dando a avançar em mim, e não fosse lá a proprietária dos animais, a tutora, né, como dizem hoje em dia, dos animais, a ralhar com eles, e a puxar um, e a puxar outro, eram dois cachorros nervosos. Mas se eu tivesse ido pelo quarteirão conforme eu tinha planejado, conforme eu tinha intuído de ir, né, não teria acontecido, mas eu não fui. Então, esse intelecto vaidoso, não sei se isso corresponde ao que eu acabei de falar, mas esse intelecto vaidoso muitas vezes complica a vida da gente, né? Então, feita essa observação, no contexto todo daquilo que nós falamos, você que se interessa aí pelo tema mediunidade, reflita, né? Aliás, reflitamos todos sobre o tema, sobre esse tema em tela. Há muita coisa que aprendemos pela leitura, pela reflexão e pelo debate para uma conclusão próxima do acerto possível em face do passo evolutivo em que nós nos encontramos em relação à nossa espiritualidade, à nossa espiritualização, né? Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos aí com seus amigos espíritas. É um material sempre bastante importante, a fonte é bastante de boa qualidade, né? Bastante honesta. O autor do livro deixa muito para que nós próprios reflitamos. Ele expõe a sua opinião a respeito dos seus estudos, das suas análises, mas nos convida a refletirmos. Reflitamos então. Sigamos adiante.